Saindo do coma. Neste vídeo estarei mostrando como é possível resgatar alguém do vale da sombra da morte. Olá, a paz de Deus a todos. Para quem não me conhece, sou Lídia Mendes, bem-vindo ao Testemunho de Deus CCB. Minha irmã me pediu para que eu fosse visitar uma pessoa que ela conhecia e ela me contou o estado que ela se encontrava. Minha irmã havia já alguns dias que estava me falando que ela tinha uma amizade muito grande com uma pessoa e que a irmã dessa pessoa estava internada e estava em coma. Ela disse que estava com bastante pena dessa amiga dela, porque todo dia ela chegava dizendo que a irmã dela estava cada dia pior. E então a minha irmã me falou, você podia visitar ela naquele hospital? E eu disse, mas por quê? Ela falou assim, vai lá, faz uma oração. Ela está precisando. E então eu disse para ela, eu vou buscar a palavra, eu vou pedir para Deus me falar se eu posso ir ou não. Porque ir visitar uma pessoa, qualquer um pode ir, mas ir visitar uma pessoa com a expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa, você precisa ter certeza disso. E então eu fui buscar a palavra, pedi ao Senhor que falasse para mim se eu podia ir visitar aquela pessoa. E o Senhor me falou, Ele ia resgatar aquela pessoa, ia tirar aquela pessoa daquele hospital. Eu senti o peso da responsabilidade e vi que aquilo era muito difícil para mim. Mas se o Senhor mandou, quando Ele manda, Ele recomenda. Ele disse ainda, vai, que eu serei contigo. Quando você entrar naquela sala, você vai sentir o peso da responsabilidade e você vai se sentir só. Mas lembre-se que eu estarei com você. Então eu fui e pedi para minha irmã ir comigo. E nós fomos, mas ao chegar lá, só podia entrar uma pessoa. E ela falou, é você. E ela ficou na recepção lá esperando. E eu subi e fiquei na antessala, aguardando o momento de entrar. E ali eu abaixei a cabeça e fiquei em comunhão com Deus. E naquele momento eu senti algo muito difícil. Um calafrio, alguma coisa muito ruim, um medo da responsabilidade que eu tinha ido fazer. E então me lembrei do que o Senhor falou na palavra. Ele disse que quando eu chegasse lá e me sentisse assim, antes de entrar, que era para eu me lembrar que Ele estava comigo. Aí então veio aquela força novamente. E eu guardando ali, logo começaram a entrar e eu entrei também. E fiz os procedimentos para entrar ali, colocando as vestes, calçando as luvas, e o meu coração a mil. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Me lembrei que o Senhor disse que eu não ia fazer nada, quem ia fazer era Ele. Aí então eu entrei. E quando cheguei lá, eu olhei aquela mulher naquela situação muito difícil. A minha irmã disse que ela estava há 71 dias em coma. E quando eu olhei ela toda entubada, cheia daqueles fios, aquelas coisas, eu falei, meu Deus, só Deus, mas só em pensamento. E naquele momento eu olhei nela bastante comovida, eu tremia do pé à cabeça. Mesmo ela estando em coma, eu disse para ela que eu tinha ido lá levar a palavra de Deus para ela e que Deus havia me mandado ir lá, que Deus ia fazer uma obra na vida dela, tirando ela de lá daquele lugar, devolvendo a vida a ela, porque os médicos já tinham dito que naqueles dias era para a família ir se preparando, porque ela estava desenganada. E então, naquele momento, eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, não encostei a mão na cabeça dela, porque a gente não pode tocar nas pessoas que estão nesse estado. E eu coloquei a mão por cima da cabeça dela e disse para ela, Dina, essa doença está sendo repreendida neste momento. O Senhor está te libertando nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Fiz uma oração ali para ela e me arrepiava o corpo inteiro assim. E eu falava, Senhor, tem misericórdia dessa mulher, Senhor. O Senhor para fazer essa obra. E quando eu virei, que eu olhei, eu vi que um médico vinha apressadamente para o meu lado. E eu rapidamente tirei o meu véu e coloquei na minha bolsa e saí rapidamente antes que ele me encontrasse. Porque provavelmente ele ia dizer alguma coisa e a obra era de Deus, não era minha.
Eu então saí rapidamente para que não tivesse contato com aquele médico, para que ele não me visse, para que ele não me falasse nada, para que eu não falasse nada a ele, para que ele visse só depois que alguém foi lá e fez uma oração e Deus libertou ela. Eu saí rapidamente, ele nem me viu mais. E naquele momento o peso da responsabilidade ficou maior ainda. E aí, passando então o primeiro, o segundo dia, ela me ligou e disse para mim: Lídia, os médicos disseram que ela teve uma pequena melhora, porque eu sabia que ali era apenas para marcar que Deus havia ido lá naquela noite ao encontro daquela mulher. E não era eu, era Deus. Terceiro dia ela falou para mim: Lídia, ela já está melhor. Ela havia feito um transplante de órgão do rim e 5 anos depois ela havia tido uma rejeição. E foi para aquele hospital, eles começaram a achar que ela teve uma bactéria e começaram a procurar essa bactéria e não encontrava. E foi passando o tempo e de repente ela entrou em coma. E então no quarto dia, minha irmã avisou que ela estava cada vez melhor. E no quinto dia, minha irmã avisou que ela havia saído do coma. E eu vi que Deus estava agindo, Deus estava fazendo uma obra. Esse é mais um motivo de eu estar aqui contando para vocês mais um milagre de Deus na vida de alguém, através da fé, para ser mais um testemunho diante de Deus e da Irmandade e de todos quanto ver que o Senhor não fez essa obra, nem faz nenhuma obra, nenhum milagre para ficar escondido, mas para ser mostrado, porque através dessas obras, Deus faz grandes milagres com outras pessoas, acrescentando a fé de outras pessoas. Ela voltou para casa e seguiu a vida dela, mas ela ficou sem o rim, porque retiraram o rim, porque houve rejeição. Foi a única pessoa que eu ouvi dizer que vive sem rim e sem tomar água, apenas molhando a boca. Isso já faz mais de 5 anos e ela ainda continua na fila do transplante e sem saber que vai ser feita outra cirurgia e pode ter outra rejeição, mas a obra ainda continua. Certamente o Senhor vai preparar um outro dia de eu ir lá conversar com ela, para que ela saiba que o que aconteceu com ela foi um milagre de Deus. Porque nos dias que eu fui lá, foi muita gente lá visitar ela, fizeram muitas orações, de tudo que é coisa, de tudo que é lugar, levaram lá, fizeram promessas, fizeram tanta coisa. Mas nada resolveu. E no dia que o Senhor mandou que eu fosse lá levar a sua palavra para ela, mesmo ela não estando vendo, ela não viu quem foi lá orar por ela não viu nada. Ainda precisa saber. Eu ainda vou voltar lá e ainda vou falar com ela que Deus ainda tem algo a fazer na vida dela, mas para isso ela precisa estar acordada, precisa ver que é Deus, que não é ninguém, não foi ninguém que libertou ela, que ela pôde voltar para casa, esperando um transplante de rim, sem poder tomar água, só molhando a sua boca durante anos. Então, quando Deus aparecer novamente na vida dela, eu voltarei aqui e tornarei a contar o que Deus vai fazer. Muitas vezes, alguém passa por uma situação muito difícil para que Deus possa aparecer na vida dela e ela entender que realmente foi Deus, não foi nada além de Deus. E para isso, às vezes, a pessoa precisa sofrer bastante, porque se for muito rápido, a pessoa não consegue entender que foi Deus ou quem foi que fez. Na verdade, as pessoas têm Deus como alguém muito além, muito longe, muito distante, que vai ser alcançado por terceiros. E não. Deus, ele está muito presente na nossa vida, só que a gente precisa reconhecer. A gente precisa entender que foi ele. Porque se a gente achar que foi outras coisas que fez, então não acontece. E Deus ainda deixa um meio fio da meada para desenrolar, para que a pessoa consiga entender que realmente foi Deus. E se você gostou do meu vídeo, dê um like, se inscreva, comente, compartilhe, para que você possa ver mais vídeos e para que possa chegar a mais alguém, acrescentando a fé. Então, muito obrigada. Deus abençoe a todos e fique com Deus.